Olá, meu nome é Luana Aparecida Galupo e o meu projeto de iniciação científica foi um projeto voluntário. É intitulado então Suscetibilidade do bacilo cereus frente às micocinas produzidas por Wickera monicis annua. Juntamente comigo como autora, participou a Júlia Mazeto Giolo, a Júlia Romancini e o Rinaldo Ferreira Gandra, que é o orientador desse estudo. Esse estudo foi realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, juntamente ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Introduzindo um pouco, então, sobre esse assunto, a Organização Mundial da Saúde considera que as doenças transmitidas por alimentos, que são as DPAs, são um sério problema de saúde pública, porque elas geram consequências como danos à saúde, custos médicos elevados, o absenteísmo escolar, a perda de reputação de empresas e até indenizações milionárias. Entre, então, os principais micro-organismos que estão frequentemente associados a esses surtos de doenças transmitidas por alimentos está o bacilo cereus, que é uma bactéria gram-positiva em formato de bastão e formadora de esporos termorresistentes. Uma característica importante do bacilo cereus é que ele é um produtor de enterotoxinas, que são as toxinas diarreicas e eméticas, responsáveis então por sintomas como o vômito e a diarreia. Entre então a contaminação do bacilo cereus, ela é resultado do manuseio inadequado, também do armazenamento impróprio do alimento. Por isso, então, é importante que exista uma estratégia de controle, sendo essa principal estratégia de controle a prevenção do seu desenvolvimento. E então, entrando nos desafios do controle ao bacilo cereus, o desafio de controle dele está relacionado ao fato dele ser um produtor de esporos termorresistentes e altas temperaturas e condições de secura, elas não são capazes de inibir então, o crescimento desse micro-organismo. Por isso, então, a gente pensou numa necessidade ou numa nova forma de controle a esse micro-organismo, que é, então, avaliar a capacidade de crescimento em contato com as micocinas produzidas pelo Wickera monicis annua. Mas, afinal, então, o que são as micocinas? Elas são substâncias naturais produzidas por leveduras. Elas possuem uma grande biodiversidade, quanto às suas características genéticas, bioquímicas e também ao seu modo de ação. Um dos modos de ação, então, das micocinas é agir, então, nas beta-glucanadas. Significa que elas atuam sobre o glucano, que é um importante polímero presente em bactérias e também em fungos. Seu papel, então, é atuar na hidrólise, que vai gerar uma perda dos componentes citoplasmáticos, provocando, então, uma morte celular da bactéria ou do fungo que ele vai estar combatendo. E, então, a produtora da micocina é o Wickera monicis annua, que é, então, produtora de micocinas e ela possui diversas características, como ser segura para indivíduos humanos saudáveis, que fazem dela, então, um bom agente de biocontrole. Diante disso, então, surge o objetivo do estudo, que é avaliar a resistência e a sensibilidade do bacilo cereus frente às micocinas produzidas por Wickera monicis annua, visando, então, combater ou inibir o crescimento do bacilo cereus, que é considerada uma das bactérias mais importantes para a indústria de alimentos. Falando então um pouco sobre as metodologias, a primeira metodologia foi a recuperação das cepas de bacilo cereus. Foram utilizadas então 15 cepas que se encontravam congeladas no laboratório de micologia anexo ao LACEP. Essas cepas elas passaram por uma triagem para confirmação da espécie. A segunda metodologia foi a produção de micocinas de Wickera monicis annua. A cepa utilizada então foi a cepa WA45 e ela também se encontrava congelada no laboratório de micologia. Essa cepa então ela passou por meio de recuperação de cepas, depois ela passou por meio agar-saburu modificado pH 4.7, depois ela passou por caldo saburu, também modificado pH 4.7, onde ela foi colocada, então esse caldo foi colocado numa garrafa e foi incubado por 5 dias. Após então esses 5 dias e se obter o crescimento, o caldo ele foi centrifugado
em 6.000 RPM por 10 minutos e passou então por uma filtração em membrana filtrante e então foi armazenada a 4 graus para ser utilizada nas outras metodologias. A terceira metodologia foi a dosagem de beta-glucanase, que é conseguida então pela divisão de atividade enzimática pela concentração de proteínas. Para conseguir a atividade enzimática, foi utilizada uma metodologia de acordo com Miller, utilizando a laminarina 1%. Para conseguir, então, a concentração de proteínas, foi feito uma metodologia de acordo com Bradford, utilizando, então, o reagente Comacia Brilhante Blue. A quarta metodologia, então, foi a avaliação microbiológica de inibição de superfície meio sólido. Para essa metodologia, é utilizada uma placa de PET estéreo dividida, onde se tem um lado controle e um lado teste. No lado controle, só se tem, então, meio agar-Miller-Hinton. No lado teste, se tem, então, meio agar-Miller-Hinton mais micocinas. Em ambos os lados é inoculado cepas de bacilos cereus. A quinta e última metodologia realizada nesse estudo é a avaliação da suscetibilidade em testes de microdiluição. Foi utilizada, então, uma microplaca com 96 postos, onde continha postos de controle positivo, postos de controle negativo e os postos para teste. Os resultados eles foram baseados na concentração de beta-glucanases presentes no sobrenadante da Wickeramomices anomalus. Quanto, então, aos resultados e discussão. Na dosagem de beta-glucanase, eu obtive uma atividade enzimática de 0,087 unidades minutos por ml e da concentração de proteínas 8,44 mg por ml, o que me dá uma atividade específica de beta-glucanase de 0,01 unidades por miligrama. Se observar na literatura, essas quantidades de beta-glucanase ela é baixa comparada ao já encontrado da mesma micocina. Porém, no meu estudo, ela foi um resultado positivo, porque ela demonstrou inibição mesmo nessa quantidade. No teste de avaliação microbiológica de inibição de superfície meio sólido, a gente observa então nessa imagem da placa de Petri, que o lado teste, que é esse lado mais escuro, é observar então a ausência de colônias. O meio se manteve íntegro, significa então que as micocinas elas foram capazes de inibir o crescimento do bacilo cereus. Já no lado controle, que é o meio que só contém o meio agar-Miller-Hinton, é observado então colônias características de bacilo cereus, que são essas colônias branquinhas e cremosas. Significa então que as micocinas elas têm ação então em meio sólido. Quanto aos resultados então do teste de microdiluição, foram observadas então a inibição das cepas de bacilos cereus em diferentes concentrações de beta-glucanase. Na concentração pura da micocina, que corresponde a 0,01 unidades por miligrama, 100% das cepas, que são 15 das 15 cepas, foram inibidas. Na concentração 0,00 unidades por miligrama, que é a micocina diluída 1:2, 60% das cepas foram inibidas, o que corresponde a 9 cepas das 15 testadas. Na concentração 0,0025 unidades por miligramas, que corresponde então à diluição 1:4, apenas 40% das cepas foram inibidas, que corresponde a 6 cepas das 15 testadas. Nas demais diluições e concentrações de beta-glucanase, foi observada então inibição do crescimento microbiano. Quanto às conclusões, então, as micocinas elas demonstraram então uma capacidade significativa na inibição do crescimento do bacilo cereus, além então de demonstrar uma relevância à segurança alimentar, pois elas representam uma alternativa inovadora para o controle desse patógeno com um potencial valioso de biocontrole. Além disso, então, investigações adicionais elas são necessárias para poder validar esses achados e também para poder expandir esses resultados, já que as micocinas elas ainda são pouco estudadas. Quanto então aos meus agradecimentos, eu agradeço à UniOeste e ao LACEP, que é vinculada ao HU, pela oportunidade. Também agradeço ao meu orientador, o Prof. Dr. Rinaldo,
por toda a ajuda e todos os ensinamentos. Muito obrigada pela atenção.